cada hora que você olha o seu celular e que percebe que tem mais de 30 mensagens, você sabe que ali está rolando um negócio assim que não é bacana. Então tá um negócio assim muito intenso a eleição. Eu não me lembro de uma eleição tão intensa quanto essa, né? E a gente pode pensar que, de repente, a população está ficando um pouco mais consciente, né? No mínimo o que a gente pode afirmar é que, independente em quem você vote, independente desse momento em que nós estamos, a certeza que nós temos é que ninguém quer candidato que promete e não cumpre. Aliás, nós já estamos cansados disso, né? Se tem uma coisa que a política está fazendo conosco, é trazendo um pouco de consciência política. Ou tentando, né? Esse turbilhão que o país está passando, tem no mínimo nos forçado a nos conscientizarmos um pouco mais a respeito do assunto. E olha só, se antes a gente votava no vereador e não cobrava mais, hoje a gente vota no vereador e no final de cada mandato, a internet nos trouxe isso, e coloca lá para você o que ele cumpriu e prometeu e o que ele cumpriu, de tudo que ele prometeu, o que ele cumpriu e o que não cumpriu. Isso é muito fácil, isso tem aparecido muito. E como todo bom político que a gente encontra muitas promessas e promessas e promessas e promessas não cumpridas. Isso tem deixado a gente bastante triste, sabe? Mas quando eu penso também em promessas não cumpridas e todo esse desgaste eleitoral que nós estamos passando e toda essa condição de uma eleição de um país corrupto, onde a gente também está cansado dessa corrupção, e é uma corrupção financeira, mas também moral, sabe? Porque ela entra dentro do espectro financeiro, mas ela passa também por esse desgaste moral de você olhar, ei, propaganda política, que coisa. E percebe uma coisa, eles estão mudando o jeito de falar na propaganda política. Eles estão falando que não estão prometendo nem mais, você percebeu isso? Tem que ninguém quer prometer mais nada mais. Porque de fato é um negócio assim, muito, essa consciência política tem nos tornado mais exigentes quanto às promessas que não são cumpridas. E aí você pode estar pensando assim, mas a gente vai falar de eleição? Não. Mas eu quero trazer para você hoje esse sentimento de decepção que nós temos diante de uma promessa que não é cumprida. E diante de tantas promessas não cumpridas, a Bíblia nos ensina a respeito de um Deus que também fez promessas para nós no Antigo Testamento. Um Deus que antes da fundação do mundo planejou a criação. Ele planejou, arquitetou cada passo que ele daria a respeito da criação, cada coisa que ele criou, ele já sabia que ia criar, em comunidade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, criam um homem, e Deus não é pego de surpresa na história. Deus é o Senhor da história. E ele começa então, a partir do pecado que nos é apresentado, que é apresentado para a humanidade, na figura de Adão e também na figura de Eva, o pecado a escolha que eles tiveram, e num primeiro momento, quando Deus vai se encontrar com esse homem agora pecador, entre as coisas que ele fala que um dia a serpente ia ser pisada. Olha a perspectiva agora de um Deus que nos é apresentado no Antigo Testamento, de um Deus que começa a fazer promessas, de um Deus que fez promessas para a humanidade, de que todo aquele momento de pecado, de dor, ia ser cessado quando, enfim, a serpente fosse pisada. De repente, eles não estavam entendendo muito a respeito do que Deus havia prometido ali. E a história da Escritura Sagrada, ela continua a contar. Ela continua a ser contada para nós no Antigo Testamento, e a beleza dela é fantástica, irmãos. Ela perpassa agora por Abraão. Então Deus resolve de novo fazer novas promessas. Ele chama um homem e ele diz que esse homem vai ser pai de grandes multidões. Esse homem vai ser pai de uma grande nação. E como toda a humanidade em Abraão está também em nós. Ele não confiou muito em Deus. Ele acreditou, mas ele acreditou daquele jeito, que você sabe como é que é. Ele ouviu a respeito de Deus a promessa de que ele ia ser pai, mas ele olhava para si mesmo e via a total impossibilidade de uma promessa que tinha tudo para ruir.
E a história vai sendo contada para nós. Assim como Deus disse que aconteceria, de fato acontece. Abraão é pai de Isaac. A expectativa de uma promessa foi cumprida em Abraão. E a história continua contando, e agora não vai ser mais um homem, não vai ser uma única pessoa, mas Deus vai agora escolhe um povo para si. E Ele faz promessas a esse povo. E agora a Bíblia começa a nos apresentar promessas a respeito de um tal de Jesus. Agora de maneira bem clara e bem direta. Porque o que acontece até aqui, irmãos, é a apresentação de um Deus que começa a fazer promessas, e nós hoje sentimos a necessidade de afirmação do próprio Deus, de esperança nas promessas que são cumpridas, e esse Deus começa a se revelar ao homem. A própria lei apresenta Jesus, a própria lei aponta para uma promessa que Deus ainda não havia cumprido, mas que Ele cumpriria. E não só uma promessa, e não somente uma promessa. O Antigo Testamento falam de pelo menos 300 profecias a respeito de Jesus. 300 profecias a respeito de um Salvador que viria. O Deus se manifestando através dos profetas, através dos homens do Antigo Testamento, apontando para um cumprimento de uma promessa muito maior. 300 profecias no Antigo Testamento a respeito de Jesus. 300 profecias cumpridas com o nascimento de Jesus. Para você entender o que está acontecendo aqui, o que foi o cumprimento da promessa do Deus que visita a terra e toca a humanidade em Cristo Jesus? 2 homens escreveram artigos a respeito das possibilidades de 300 profecias se cumprirem. Então, o que esses homens fizeram? Eles se reuniram e viram todas as profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus. E calcularam a possibilidade de pelo menos 8 dessas profecias acontecer. Veja bem, para você ter dimensão do que Deus estava fazendo no Antigo Testamento, do que Ele estava nos prometendo, eu vou repetir para você. São 300 profecias a respeito de Jesus. Qual era a probabilidade de 8 dessas profecias acontecerem em um único homem? Lembrando que a maior parte dessas profecias são profecias não controláveis. Mas pastor, como assim profecias não controláveis? Aonde Jesus vai nascer? Tem como controlar? Era uma profecia dada no Antigo Testamento a respeito da localidade onde ia nascer. São profecias não controláveis, não manipuláveis. Eu posso prometer uma coisa que eu posso manipular para chegar ao resultado. Mas lá no Antigo Testamento, haviam promessas a respeito do lugar onde Jesus nasceria. Então esses homens calcularam a possibilidade de 8 profecias das 300 se cumprirem numa única pessoa, num único momento, num único evento da história. E o número que eles encontraram foi de uma chance em 10 elevado a 17. É muito número. A possibilidade de 8 das profecias ou 8 das promessas de Deus a respeito de Jesus no Antigo Testamento se cumprir em uma única pessoa, num único evento, é uma possibilidade em 10 elevado a 17. De repente você não teve dimensão ainda desse número. Eu quero apresentar esse número de maneira mais palpável. Se nós pegássemos toda a região sul do nosso país, os 3 estados do sul do nosso país, metade do estado de São Paulo, e se nós colocássemos moedas de R$1 em toda a área desses 3 estados e mais metade de São Paulo, dá exatamente, eu vou cobrir 3 estados da região sul do nosso país e metade de São Paulo, com moedas de R$1, toda a área geográfica, e eu vou dizer assim para você, a possibilidade de um homem cumprir 8 das profecias, das 300 que nos foram dadas a respeito de Jesus, é de você encontrar
metade do estado de São Paulo e toda a região sul, uma única moeda virada de maneira diferente. Eu vou repetir. Se eu colocar moedas no sul do nosso país e metade de São Paulo viradas com a cara, eu diria para você assim, sabe qual a probabilidade de 8 das 300 profecias se cumprirem numa única pessoa, num único evento na história? É você percorrer os 3 estados e metade de São Paulo, procurar uma única moeda que está virada diferente. O cumprimento de Jesus é um evento que marca a história da humanidade. O cumprimento da vinda de Jesus marca a promessa de um Deus. E vai no contrassenso do tempo que a gente tem vivido, desse desgaste de promessas não cumpridas. Nós temos diante de nós um Deus que cumpriu a promessa de tocar a terra em Cristo Jesus, de visitar a humanidade, de andar no meio da história, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que não se limita ao espaço, ao tempo, resolve tocar a história e andar no nosso tempo e marcar o nosso tempo. E durante todo o Antigo Testamento ele promete que viria, e de fato Deus cumpre que vem, e Deus cumpre e vem em Cristo Jesus. Ele nasce na manjedoura. E para você entender o que eu estou falando, você vai abrir em um texto. Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías, capítulo 7, verso 14. A palavra de Deus diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o nome Emanuel. Mais de 400 anos depois a promessa se cumpre. A virgem dá à luz a um menino, e esse menino recebe o nome de Emanuel. A gente poderia ainda visitar o texto de Zacarias 9:9, que fala do ministério e da morte de Jesus, antes mesmo que ele venha. A gente podia ainda citar de repente o melhor dos textos, que é Isaías 53, verso 3 a 7, que também fala da vinda do Messias, do próprio Deus nos visitando. E muito diferente dos políticos, a profecia se cumpre em Cristo Jesus. Mas a história continua. E agora o Filho de Deus, o próprio Deus, vive na terra, mostrando santidade, mostrando um caminho correto, morre naquela cruz por todos os nossos pecados. Ele leva sobre si a ira de Deus. Deus estava irado com você, e não está mais, porque Cristo Jesus leva sobre ele a ira que estaria sobre mim, sobre você. E durante esse tempo que Jesus esteve aqui, ele também fez promessas. Antes de voltar ao Pai, como a Bíblia nos narra, Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja. E aí entra esse momento da história em que nós estamos. Nós estamos diante de um Deus que cumpre a promessa em Cristo Jesus, e agora nós vivemos a perspectiva do Cristo que se apresenta a nós e que também há de cumprir a promessa de que voltará para buscar aqueles que nele crerem. A nossa condição de vida hoje, a gente na verdade tem uma escolha de não viver mais sob promessas não cumpridas. A gente tem uma escolha de descansar naquele que morreu por nós. A gente tem diante de nós a escolha de crer em Cristo Jesus e não limitar a sua vida em míseros 80 ou 90 anos, e se você morar em Itaperuna, 100, que o povo daqui vive. Você não precisa viver os seus dias aqui na terra incerto da eternidade. A eternidade tocou na terra em Cristo Jesus e prometeu que voltaria. A palavra de Deus conta a história a respeito de um Messias que disse assim para nós:
Eu vim cumprir a minha missão e eu vou voltar para o meu Pai. E eu vou lá para preparar morada para vocês. A promessa de Deus se cumpre em Cristo. A promessa de Cristo há de se cumprir também. E nós tocamos esse tempo da história. A gente vive sobre a expectativa da volta de Cristo. A gente pode ler isso em João 14, Atos 1, Lucas 21, Mateus 24 a 36, onde ele mesmo disse que não sabe a hora, nem o momento em que ele vai voltar. Mas você acreditando nessa verdade ou não, a certeza que nós temos de que ela vai se cumprir é a mesma certeza de que Deus cumpriria a promessa dele em Cristo Jesus. O caráter de Deus e de Jesus é o mesmo. Não há a menor possibilidade de falhar. E nós vivemos hoje diante da realidade da volta iminente de Cristo. E a gente leva a vida numa condição em que vários momentos nós nos esquecemos de fato dessa verdade. E se nós disséssemos que o Jesus da promessa pode voltar ao fim desse culto, e se nós disséssemos, ou se nós nos lembrássemos de que o Jesus da promessa pode voltar ainda antes do culto terminar, a nossa vida, as nossas projeções, os nossos anseios, como igreja, que conhece o caráter de Deus, um caráter de alguém que cumpre promessas, é viver uma vida numa condição como que alguém que não conhece, ou como que alguém que não acredita na promessa de que Cristo voltará. A nossa condição hoje de igreja, a nossa maneira de levar a vida, a nossa maneira de tomar decisões, a nossa maneira de se relacionar no trabalho, de se relacionar no casamento, é sobre a condição de que Jesus não vai cumprir. E na verdade, essa era mitizou Jesus. Por que eu digo mitizou? Porque para o tempo em que nós vivemos, Jesus é um conto de fadas. Para o tempo em que nós vivemos, falar em volta de Jesus é quase que uma piada se você falar isso no ambiente de trabalho ou na universidade. A crise não está aí. A crise é que nós, que conhecemos de fato Deus que cumpre promessas, vivemos a nossa vida sob a condição de uma promessa que não vai se cumprir. Se você e eu não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento em que Cristo vai voltar, porque nós não conduzimos a nossa vida de maneira crentes e certos. A nossa prova cabal de que Ele vai cumprir é que Deus falou que cumpriria em Cristo. Ele já deu a prova de que Ele é um Deus que cumpre promessas. A nossa condição de vida diz muito daquilo que a gente acredita. E a gente pode continuar na igreja, vindo os domingos, frequentando os cultos pela manhã, e batendo o nosso ponto religioso, e batendo lá, colocando a digital na igreja, e frequentando a igreja, crentes de que foi isso que Cristo mandou que nós fizéssemos, de que só isso que Cristo mandou que nós fizéssemos. A gente leva a nossa vida tomando decisões lá fora, afirmando aqui na igreja que você crê que Cristo vai voltar. Mas a crença não é refletida nas decisões diárias que nós tomamos. A crise da nossa condição hoje não é mais crer que Deus vai falhar na promessa dele. Mas a crise da nossa condição hoje é ter convicção de que Ele vai cumprir e viver a vida deliberadamente. E assumir o próprio eu e deixar o próprio eu conduzir a história. E como resposta a isso, eu queria que você abrisse 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58. Se Ele prometeu e vai cumprir
Como nós devemos conduzir a vida, então? 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, verso 57, a palavra de Deus diz assim para nós: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se Ele prometeu e vai cumprir, como nós devemos conduzir a nossa vida então? Primeiro é descansando na obra redentora de Cristo Jesus. Ele já fez tudo. Eu não conduzo a minha vida partindo do princípio de que aquilo que eu faço, eu preciso fazer coisas, porque se Cristo voltar, e aquilo que eu faço vai me justificar. Você pode trabalhar no departamento da igreja, na SAF ou em qualquer outra, você tem a SAF só por causa do aniversário. Você pode trabalhar na SAF, você pode frequentar todos os cultos da manhã, você pode ser uma pessoa caridosa, mas se você não segurar, se você não descansar na obra redentora de Cristo Jesus, a qualquer momento que Ele cumpra a promessa, nós não estaremos seguros. A condição da vida de alguém que espera a qualquer momento a revelação do Filho, de volta buscando a sua igreja, é a condição de uma vida segura. Eu descanso na obra redentora de Cristo Jesus, porque Ele assegurou minha salvação naquela cruz. Não é o que você vive ou o que você faz. Não é a maneira que você conduz a sua vida que justifica a tua salvação. A vida daqueles que esperam o cumprimento da promessa é a vida segura, não na obra que você cumpre, não porque você é uma pessoa muito boa, porque você dá dinheiro para as pessoas ou para a caridade, mas eu descanso e levo uma vida segura na obra de Cristo Jesus. Só Cristo Jesus pode te dar segurança, irmão, de fechar o olho agora e falar: Hosana, Cristo volta. A sua condição vai ser sempre insegura e você sempre vai dizer: ah, Deus, deixa para voltar amanhã. Ah, Senhor, deixa eu resolver uns problemas na vida para que o Senhor volte. Viver dessa maneira é viver de maneira insegura, é viver de maneira confiando, de alguém que confia nas próprias obras. A palavra de Deus diz: graças a Deus que nos dá a vitória, não pelas obras que eu cumpro, mas pela vitória que nos é dada por intermédio de Cristo Jesus. De que maneira eu conduzo a vida, sabendo que Ele prometeu, cumpriu, e eu não posso duvidar de que Ele vai cumprir de volta e vai voltar para nos buscar? É servindo a Ele com os dons e talentos. Enquanto Jesus esteve entre nós, Ele nos contou uma parábola, em Mateus capítulo 25, verso 14 a 30, que Ele nos fala sobre talentos. E Ele deu talentos a três dos funcionários. Ele conta que um senhor saiu da casa e deu talento a 3 dos seus funcionários. E aí Ele nos conta que um funcionário escondeu o talento. E o outro funcionário investiu e dobrou o número de talentos. E o que ganhou um pouco mais, dobrou e investiu e ganhou muito mais talentos. E aí Ele conta que uma hora, sem ninguém saber, o Senhor voltou. E quando Ele voltou, o Senhor pediu contas daquele que Ele deixou. Não viva a tua vida achando que Deus não vai pedir contas de tudo que você tem feito. De repente essa palavra não é tão popular para um culto da SAF, né? Mas não viva a sua vida achando que Deus não vai lhe pedir conta dos talentos e dos dons que Ele tem te dado. Você é um ótimo administrador e ganha muito dinheiro para o seu bolso lá fora. Mas você é incapaz de usar o seu talento e o seu dom para administrar as coisas do Senhor. Lá fora você é um leão de guerra e desenvolve as tuas habilidades. Você é um excelente professor, leciona e a tua aula é melhor e todos os alunos gostam de você na escola. E quando você chega dentro da igreja para servir os seus com seus dons e seus talentos, a gente tem que implorar por professores de escola bíblica e você não se levanta porque você se mantém fixo no seu lugar.
E lá fora, você é um ótimo vendedor. E você consegue atender as pessoas com carisma, com simpatia, com um sorriso no rosto, porque a motivação é ganhar o salário. Porque se você não agir assim, a tua chefe vai mandar você embora. Mas mesmo assim lá você é muito talentosa, você é muito talentoso em vender roupas, em vender joias. Não foi nada de brincadeira, Dani. Mas lá fora você é ótimo em vender coisas, cara. E aqui dentro a gente tem que implorar para você dar um sorriso para alguém que nos visita. A crise de uma igreja que sabe o Deus que se revelou em nós em Cristo, e a crise de uma igreja que vive e ouve a respeito do Cristo que volta, mas não vivencia e desenvolve isso na prática. Não usa os talentos, não redimensionou a vida. Em Cristo Jesus, eu tenho dito isso, irmãos. Em Cristo Jesus a nossa condição é redimensionada. A gente faz uma releitura. Sabe quando você erra, você está de carro, erra o GPS, e o GPS faz um recalculando rotas. Em Cristo Jesus, quando nós temos um encontro com Cristo, o GPS da nossa vida é recalculado, agora para a eternidade, para o céu. E enquanto eu caminho na terra, até chegar na eternidade, até chegar no céu, eu vou desenvolvendo as habilidades que Ele tem me dado, agora não mais para adorar os meus ídolos, dinheiro, poder, sucesso, agora para adorar a Deus. Agora eu não sou o melhor vendedor para ganhar dinheiro ou para ganhar mais, agora eu sou o melhor recepcionista da igreja, porque Deus redimensionou a minha vida. E eu vivo a promessa de que um dia Ele vai voltar. A vida da igreja de servir a si mesma e servir a sua comunidade passa pela maturidade de ter certeza que Cristo vai voltar. Não há a menor sombra de dúvida disso. E de que o mesmo Deus vai nos pedir conta dos talentos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. De que o mesmo Deus vai nos questionar o que você andou fazendo com as coisas e com as habilidades que eu te dei, se não servir a mim, a tua igreja e ao Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Se esse momento de eleição, e eu caminho para o fim, tem nos dado uma consciência de cumprimento de promessas, que essa noite você seja conscientizado da promessa que se cumpre em Cristo Jesus com a sua volta. E eu poderia ainda passar aqui dizendo para você que vai ser lindo, que o céu vai se rasgar e Ele vai vir sobre um cavalo, vai vir reinar, e a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante dEle. Isso não é conto de fadas, isso vai acontecer. E agora eu redimensiono a minha vida, eu vivo seguro na obra de Cristo Jesus, mas desenvolvendo os dons e as habilidades que Ele me deu para servir a sua igreja e para servir aos de fora, e para servir a propagação do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. E que Deus assim nos abençoe, irmãos. Eu queria que você pudesse ficar de pé.